Olá, 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 eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar sobre as palavras sinônimas e as palavras antônimas. As palavras sinônimas são palavras que são parecidas, são palavras diferentes que têm significados parecidos, não iguais, não tem como exatamente ser igual o significado, porque afinal cada uma vai carregar uma nuance, algum sentido independente da outra, né? E são palavras diferentes, né? E as palavras antônimas são palavras que são opostas, têm o sentido contrário, tá bom? Vou já compartilhar aqui os meus exemplos para ficar bem claro para vocês quais são os tipos, tá? Então, sinônimas são palavras parecidas, o significado é parecido, são palavras diferentes com significados parecidos, e as palavras antônimas são palavras opostas. Por que é tão importante estudar sobre esse assunto? Porque quando você está escrevendo um texto, uma resposta, falando sobre algo, é importante que você não fique repetindo sempre as mesmas palavras para tornar o texto cansativo. É muito importante que você domine o vocabulário, você tenha um bom repertório, para que você use palavras diferentes e evite a repetição. E aí, a escolha intencional dessas palavras vai ser bem interessante para poder passar o sentido que você quer. Afinal, as palavras são tem um significado parecido, mas não é exatamente igual. Dependendo do jeito que você usa, você pode seguir para um certo significado ou para outro. E é importante, eu falo muito para os meus alunos, é muito bacana saber vários sinônimos para evitar repetição no texto, né? E os antônimos também, porque na hora da dúvida, quando você não sabe o que colocar, não tem mais sinônimo possível, não tem mais como usar sei lá, um pronome para evitar repetição no texto, usa o antônimo. Ou seja, você coloca a frase ao contrário e você muda o verbo ou coloca o não na frente, aí você evita a repetição usando o antônimo. É uma boa estratégia quando você quer evitar a repetição no texto, tá bom? Que mais? Os sinônimos, palavras que são diferentes, mas o significado é próximo. Pode ser, por exemplo, a menina era bonita, a menina era bela, a menina era formosa. Essas três palavras grifadas aqui são sinônimas. Elas não têm exatamente o mesmo 100% significado igual. Cada uma vai carregar a sua nuance, mas, no geral, o sentido é o mesmo para as três frases, tá bom? Ajuda muito a evitar repetição no texto. Agora, nem todo sinônimo é igualzinho, né? Como eu estava falando, a gente tem dois tipos de sinônimos. Ou sinônimos são perfeitos, que têm um significado muito, muito, muito parecido, e o sinônimo imperfeito, que é quando ele é próximo, mas não tanto, digamos assim. Então, a gente pode falar entre criança, menino, morrer e falecer. O sentido no geral é o mesmo, mas eles têm nuances ali diferentes, né? Então, esses aqui são exemplos de sinônimos perfeitos. Então, morrer e falecer, criança, menino, casamento, matrimônio, são exemplos de sinônimos perfeitos. Agora, léxico, vocabulário também, após, depois, o significado é muito, muito próximo. Iniciar, começar. Agora, os sinônimos imperfeitos são aqueles que têm alguma nuance que é bem explícita da diferença, né? Então, a gente pode pensar em medo, receio, bonito, gracioso, ansioso, impaciente. São palavras que são bem próximas no significado, mas não é exatamente o mesmo. Quem é meu aluno aqui vai receber a tabelinha para poder ver os exemplos, sinônimos perfeitos. Então, por exemplo, mais um exemplo, alfabeto abecedário, língua, idioma, e os sinônimos imperfeitos também, cidade, município, gordo, obeso, ouvir, escutar, casa, lar. Então, aqui o significado é bem próximo, mas nem tanto, as nuances ali são um pouco mais explícitas para diferenciar. Então, você tem que usar com cuidado, dependendo do sentido que você quer colocar no seu texto, tá bom? Antônimos agora. Os antônimos são os opostos, as palavras com sentidos opostos. Então, claro, escuro, deixa eu ver aqui. Antônimos são essenciais para o equilíbrio do texto, dão força do contraste, até uma figura de linguagem com que se baseia nos antônimos, né? Que é a antítese. Tem vídeo aqui sobre as figuras de linguagem, tá bom? Aqui no canal. Alguns exemplos. Alto, baixo, certo, errado, verdade, mentira, sempre, nunca, esperança, desespero, vitória, derrota, lembrar, esquecer. Tem alguns antônimos que a gente pode formar ou com palavras opostas ou colocando um prefixo na frente, por exemplo, legal e legal. São contrários, a gente usa o mesmo radical. Então, alguns antônimos dá para formar dessa forma. Que mais? Moral e imoral. Ativo e inativo.
Então, são palavras que você pode formar o antônimo a partir do acréscimo de um prefixo. E tem as que são de vocabulários diferentes mesmo, tá? Isso, já falei aqui sobre as dicas, por que é importante saber sobre os sinônimos e os antônimos, ajuda na coesão do texto, ajuda a evitar repetição no texto. E é isso, quem é meu aluno vai receber 2 exercícios para treinar tudo isso, mais um exercício escrito. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu poder te ajudar, te dar as dúvidas. Se você não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!